Salve minha galera, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo, like, começando mais um vídeo falando sobre a Copa do Mundo de Clubes, então deixe seu like, seu dislike, seu comentário. Nós estamos aqui hoje, é o terceiro vídeo que eu faço nesse segundo dia da Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar um pouco do que aconteceu agora há pouco em relação a PSG, Atlético de Madrid, e já prospectar Palmeiras e Porto. Vamos começar pelo que acabou, PSG, Atlético de Madrid. O PSG, os dois times na realidade vão jogar a sério essa Copa do Mundo de Clubes, só que o PSG mostrou, por ser campeão da Liga dos Campeões da Europa, que ele é muito superior ao Atlético de Madrid nesse momento. Ele é o franco favorito a ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, na minha opinião. E vamos lá, foi 4-0 PSG, fora que o Oblak pegou. Mas vamos dizer que não teve nada do Atlético de Madrid. Teve um chute do Griezmann, que o Donnarumma pegou, algumas coisas assim. E só esse lance de perigo e o gol que o Sorloth perdeu. Teve esse lance de perigo do Griezmann que o Donnarumma pegou, e teve um lance do Sorloth que ele perdeu embaixo da trave e que estou pro alto. Só esses dois lances no jogo do Atlético de Madrid, no jogo, na estreia do Mundial de Clubes, que também sofreu muito perante ao calor. Aí já fica a dica para o futebol sul-americano e para os outros países, o futebol dos outros países também, quando for já contra o europeu, nesse horário de 4 horas da tarde, que no caso para eles lá é 1 hora da tarde nos Estados Unidos. A pessoal se questionava muito, será que os europeus vão aguentar? O Atlético de Madrid não aguentou. O PSG também não aguentou, só que o PSG no primeiro tempo fez 2-0. Fabian Ruiz e o Fabian Ruiz e o autor do segundo gol, que o nome é o autor do segundo gol, que foi o Vitinha, com 45 minutos de jogo, vamos botar assim praticamente, 2-0 PSG, um gol do Fabian Ruiz e um gol do Vitinha. Voltou para o segundo tempo, o Simeone ainda botou o Coque, tirou o Samuelino, jogou o Depou de ponta direita, aí deu uma ajeitadinha, o Atlético de Madrid começou a jogar mais bola, só que o PSG estava naquela de administrar o resultado, 2-0 a seu favor, ainda fez o terceiro gol com o Mayumi, 3-0 com o Mayumi logo no finalzinho do jogo, 35 minutos, nesse período do gol do Vitinha até o gol do Mayumi, que foi aos 40 do segundo tempo, o Atlético de Madrid perdeu o zagueiro, expulso, mas mesmo assim o PSG também deu uma baixada na guarda, e que consequentemente isso o Atlético de Madrid começou a jogar. Então teve essa bola do Griezmann e teve a bola do Sorloth, que ele perdeu embaixo da trave, mas essa bola do Sorloth já estava 3-0 do PSG, que no finalzinho do jogo teve um pênalti a seu favor do Lenormand aos 96, que o Lee bateu e fechou e decretou o placar de 4-0. Para o PSG, para o torcedor do Botafogo, que é o torcedor do Botafogo, fica aquela expectativa de que, vai pegar o Seattle Sounders agora, 11 horas da noite, no dia de hoje. Se ele ganhar, ele já é segundo colocado no grupo. Vai ter o jogo contra o PSG, que seria o jogo mais complicado, na quinta-feira, às 11 horas da noite, aonde ele jogaria pelo empate. E esse Atlético de Madrid, na última rodada, é o jogo chave do Botafogo. Se o Botafogo não perder, ganhar do Ceará hoje, tirar um ponto, ou então até se perder o PSG, perder de pouco, e ganhar o Atlético de Madrid no sábado, na segunda, ele está classificado. Porque o Atlético de Madrid não vai conseguir tirar esses 4 gols de saldo que ele tomou hoje do PSG, e o Botafogo também não vai tomar essa quantidade de gol do PSG na quinta-feira. Assim nós esperamos pelo Botafogo, que já vem jogando, não vai querer partir para dentro do PSG. Agora vamos prospectar o jogo de 7 horas agora, Porto e Palmeiras. Esses times, é incrível, eles nunca se enfrentaram. O Porto também nunca enfrentou nenhum time brasileiro, nem o Palmeiras, nenhum time português. Então é a primeira vez que vai acontecer na sua totalidade que esses dois clubes vão se enfrentar. Clubes dessas duas nacionalidades vão se enfrentar. É a primeira vez, Porto e Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. O Porto, que já é bicampeão mundial, só que é da Copa Intercontinental,
ele conquistou o seu primeiro título em 1987 e o seu segundo título em 2004, sendo que nenhum deles foi contra o time brasileiro, foi contra o time de outros países, então, no caso. O Palmeiras já está classificado nesse Mundial desde 2021, onde ele ganhou o Flamengo, que é a final da Libertadores, onde o Andréas falha e sai gol do Davidson, 2-1 Palmeiras, ele é campeão da Libertadores daquele ano. Então ele está classificado desde aquele ano para esse Super Mundial de agora. O time do Palmeiras, ele é muito, como a Abel fala, é muito resiliente, muito cabeça fria. Se não tiver ruim, o jogo estiver ruim, ele vai segurar um empate e vai decidir contra os outros dois. Se o jogo tiver mais ou menos que eu acho que vai ser taco a taco, o Palmeiras vai jogar o jogo, sabe jogar o jogo contra o time do Porto. O Porto não é esse bicho de 7 cabeças. Na minha opinião, o Palmeiras tem 55% a 45% de favoritismo contra esse time do Porto. Saiu as escalações do jogo, o Palmeiras joga com o que ele tem de melhor, né? Ele vai com Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Rios, Aníbal e Felipe Anderson, Maurício, Estevão e Vitor Roque. É o time principal do Abel, o time principal do Palmeiras, que não tem nenhum desfalque para esse jogo, conta com o Rafael Veiga no banco. E já o time do Porto é um time que eu não conheço muito bem, eu não acompanho o futebol português. Tem algumas estatísticas aqui, que nos últimos 5 jogos do Palmeiras, teve mais 2 gols nesses jogos. Então, a média é 2,5, 3 gols nesses jogos. A cada um dos últimos 5 jogos do Palmeiras, a cada um jogo dos últimos 5 do Palmeiras, teve gol depois dos 30 do segundo tempo. Então, você pode esperar a emoção até o final do jogo. E o Porto, agora vamos para o outro lado. O Porto marcou marcou 2 ou mais gols nos últimos 4 dos últimos 5 jogos. Então é promessa de jogo absurdo, jogo insano, trocação franca, jogo bom jogo. Para ver esse jogo de 7 horas agora. E tem esse destaque aqui que é bom. É sinal que o time do Porto joga para frente. Nenhum dos últimos 11 jogos do Porto em competição oficial terminou empatado ou zerado antes do intervalo do jogo. Significa o quê? Que ou o Porto está ganhando ou o Porto está perdendo e nunca, desde os últimos 11 jogos, saiu 0-0 o jogo. Ou ele está ganhando ou então ele está perdendo, está saindo gol. Ou então está empatado, mas com gol. Isso é muito bom para a gente que vai acompanhar. Então, galera, essa foi a minha análise do jogo de hoje do Porto contra o Palmeiras. Daqui a pouco vai ter o vídeo do Botafogo contra o Seattle Sounders dos Estados Unidos, que é o jogo chave do Fogão. Mas essa foi a análise do jogo de 7 horas agora, Palmeiras e Porto. Se gostou, curta, compartilha, dê like, comenta, siga meu canal e vamos que eu tô começando agora na Copa do Mundo de Clubes. Valeu, um beijão, fui!